Beleza, gente? Um videozinho rápido aqui para explicar uma coisa sobre a resistência em paralelo. Uma resistência em paralelo como essa aqui, por exemplo. Sai do caminho A, divide a corrente em duas partes, tem uma resistência 1 aqui em cima, resistência 2 aqui embaixo, e as duas voltam para o caminho B. E aí, pelo que provavelmente você já sabe, é que existem duas fórmulas para fazer uma resistência em paralelo quando são duas apenas, quando tem duas em paralelos. Tem essa fórmula aqui, que é a resistência total, que é resistência 1 vezes resistência 2, dividido por resistência 1 mais resistência 2, e tem essa outra aqui que pode aplicar para duas ou mais. Quando é só duas, usa essa aqui, ou quando é duas ou mais, você usa essa aqui. Mas eu vou te falar uma coisa, essa resistência aqui, essas duas fórmulas, elas são a mesma fórmula, na verdade, elas só são variações da mesma fórmula. E eu vou explicar como que faz essa variação, porque elas são exatamente a mesma coisa, só que foi variada por uma fórmula mais fácil de entender, de fácil aplicação no cálculo, porque normalmente essa aqui é mais rápido de aplicar. Vamos lá, então vamos começar com essa fórmula aqui, que seria mais complicada. Então vamos lá, começando aqui, ó, quando desce para cá, o que acontece? Aí quando você quer igualar a parte de baixo aqui, você tem que fazer vezes um pelo outro, certo? Por exemplo, o R1 eu tenho que fazer vezes o R2. Só que se eu fizer embaixo, tem que fazer em cima também. Então é mais ou menos o que eu fiz. Ó, tá vendo? 1 dividido por R1, eu mantive. 1 dividido por R1 e multipliquei o R2 em cima e multipliquei o R2 embaixo. E aqui para igualar, eu fiz o vezes R1. Ou seja, 1 dividido por R2, eu multipliquei um R1 em cima e multipliquei o R1 embaixo. Aí eu igualei a parte de baixo. Mas em cima você viu que mudou. É 1 vezes R2 e 1 vezes R1. Só que o que acontece? 1 vezes R2 é a mesma coisa que R2, certo? Não precisa colocar o 1 aqui. Então, eu aqui embaixo coloquei só R2. E aqui é a mesma coisa. 1 vezes R1 é a mesma coisa que R1, certo? Então, eu coloquei aqui o R1. E as outras partes eu repeti, ó, tá vendo? Eu repeti a fórmula. R1 vezes R2 eu repeti aqui. E R2 vezes R1 eu repeti aqui. Só que aqui eu só inverti para ficar, para igualar embaixo. Na verdade, R2 vezes R1 é a mesma coisa que R1 vezes R2, certo? Eu só mudei a ordem aqui para igualar embaixo, para você ver que é a mesma coisa embaixo. E quando ficar embaixo igual, você pode somar a parte de cima, certo? Então, o que acontece? Para 1 dividido por RT é igual R2 mais R1, está somando a parte de cima, e a parte de baixo está repetindo. Então, R1 vezes R2. Então, tá vendo? Essa parte aqui eu repeti aqui. Então, repetiu. E aí o que acontece? Você pode simplesmente inverter aqui, que dá a fórmula final, mas eu vou explicar melhor. Eu vou fazer a multiplicação em cruz, que seria o correto, né? Então, RT vezes R2 mais 1 é igual a 1 vezes R1 vezes R2. Ou seja, RT vezes R2 mais R1, coloquei entre parênteses porque tem a soma primeiro, igual a 1 vezes R1 vezes R2. Só que aqui é 1. Tudo que é vezes 1 é igual, então não precisa colocar 1 aqui, certo? Então só tirei o parênteses, tirei o 1. Então R1 vezes R2. Eu repeti essa parte aqui sem o 1. E aqui eu mantive. RT, eu só inverti aqui também para ficar a fórmula final correta. Então R2 mais R1 é a mesma coisa que R1 mais R2, certo? Então é só invertir aqui dentro, mas dá na mesma. Então RT vezes R1 mais R2 entre parênteses igual a R1 vezes R2. E aí para finalizar, joga essa parte aqui dividindo para baixo, para o outro lado, certo? Quando você tem o igual, você joga essa parte aqui dividindo para baixo. Então, RT é igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2, que é a fórmula final. Ou seja, essa fórmula e essa fórmula é exatamente a mesma, só tem uma variação entre elas, que é assim que chega na variação. É isso aí, gente. Para quem não sabia isso, agora está claro.